O jogo, meu caro Edu Pinheiro e amigos da Bandeirantes, ele pode ser contado em duas etapas absolutamente distintas. Até o momento que a Ponte tomou o gol de empate a 30 do primeiro tempo e depois disso. Até esse momento a Ponte jogava bem, ganhava, saiu na frente, gol de cabeça do Danilo Barcelos, criou até algumas situações interessantes para fazer o segundo gol, não fez, e aí tomou um empate, numa saída de bola errada, o passe errado aí por parte do Everton, mas teve muitos méritos o Sport, rapidamente, de forma vertical, fez a bola chegar até o Felipinho, que saiu na cara do Diogo Silva e empatou o jogo. A Ponte claramente sentiu o empate, emocionalmente sentiu, né? Acabou se desajustando um pouco, se desorganizando um pouco, mas o jogo ainda era equilibrado. E aí, no finalzinho, já depois dos 45 do segundo tempo, o juiz tinha pedido 4 de desconto, o jogo iria até 49, uma bola alçada na área, jogada pelo lado esquerdo, e o Danilo Barcelos realmente bate o braço na bola. Para mim o penal ficou caracterizado, muito bem batido pelo Christian Barleta, e aí uma ducha de água fria. O time que estava ganhando vai pro vestiário tomando a virada, perdendo por 2-1. A gente pontuava no intervalo que a tendência natural da partida seria, se a Ponte não empatasse rapidamente, tomaria mais, porque é muito natural isso, e muito esperado e previsível dentro do futebol. O time que está ganhando fora de casa, mesmo tendo uma condição técnica superior, ele baixa as linhas, espera o adversário, fecha, congestiona a entrada da sua grande área e joga no contra-ataque, joga de forma reativa. E foi exatamente isso que aconteceu aos 14 minutos. Também uma jogada rápida, a defesa da Ponte toda esburacada, toda mal posicionada. Vem o Barcelos para tentar, ele que tá lento, ele que vem de cirurgia, que está voltando agora, praticamente um ano parado. Hoje é a primeira partida que ele fez iniciando a partida. Não foi mal não, mas ele estava como um zagueiro central. E o zagueiro que deveria estar ali, que era o Everton, saiu para tentar cortar o cruzamento lá na beirada do campo, lá na lateral. O Barleta levantou a cabeça, cruzou com imensa qualidade no toque, com curva, tirando a bola da vigilância de marcação da Ponte. Estava 1 contra 1, e aí o Perotti, claro, cara a cara, matador, artilheiro, deu uma chapa no contrapé do Diogo Silva, jogou no ângulo, um belo gol do Sport. Para mim matou ali. Eu até dizia, a Ponte não tem poder de reação, a Ponte não tem como empatar. Só que teve um fato novo no jogo. Quando o Marcelo Aju é expulso, tinha amarelo, fez uma falta segurando pelo pescoço ali o Rodriguinho, acabou tomando o segundo amarelo, consequentemente o vermelho. Aí o Sport não quis mais jogo, né? O que eu tenho que dizer é que não dá para contestar a vitória do Sport, mas dá para contestar a conivência da arbitragem do senhor Paulo Henrique Volkoff, lá de Mato Grosso do Sul, que deixou o Sport praticar o antijogo, cozinhar, parar, picotar, e a bola não rolou mais. Mesmo assim, a Ponte chegou a 36 minutos ao seu segundo gol. Para mim, gol legal do Márcio Silva, zagueiro, um bate-rebate, ficar espremendo a bola, e a bola em cima da linha, e um tira, o outro tira, o outro chuta, o outro tira, o outro tira, o outro chuta, e aí o Márcio Silva empurrou pro gol. E a alegação de reclamação do Sport é que a bola estava com o goleiro, mas ele estava com a mão em cima da bola e a bola no chão. A bola não estava agarrada, não estava sob o domínio dele. E aí o Márcio Silva deu o Rodriguinho deu um biquinho, ela se oferece depois de mais um rebote para o Márcio Silva, zagueiro da Ponte, que empurrou para dentro. Não sei se aquilo ali serviria para a Ponte ainda chegar ao empate, mas a Ponte ia meter uma pressão muito maior, porque tinha muito jogo pela frente. O jogo foi até 54 e o gol foi a 36. Para mim, um erro de arbitragem. Dá para jogar na conta da arbitragem a derrota da Ponte? Claro que não. Nós temos que jogar a derrota da Ponte na conta da Ponte, que falhou muito defensivamente, que teve alguns momentos de desatenção, mesmo tendo lutado muito, tendo feito uma partida pelo menos razoável, mas falhou em momentos cruciais. E o Sport, com mais qualidade, com muita objetividade, com ótimo senso de conclusão, criou pouco, mas quando criou, botou para dentro, fez 3-1. O jogo ficou estragado, ficou muito prejudicado no segundo tempo, porque o Sport, com 1 a menos, picotava, e
realmente não queria mais jogar, é o cai, é demorando para repor e cai de novo e cai mais uma vez, e o juiz só olhando. Mas ele deu 9, mas não adianta dar 9 com o placar em 3-1, com o time da Ponte já fisicamente arriado, e aí a Ponte nada mais teve que fazer. Mas dá para explicar a derrota da Ponte por 3 momentos de grande desatenção, de desorganização defensiva no posicionamento, e também pela qualidade do Sport, pela sua objetividade, botou a bola para dentro e ganhou. Para mim um placar lógico, que a gente previa antes do jogo que a Ponte era a zebra, que o favoritismo era total do Sport, mas a Ponte pelo menos até 30 do primeiro tempo chegou a nos surpreender com um volume bom, com boa organização, saiu à frente, mas ao tomar um empate, exatamente aos 30 do primeiro tempo, a Ponte sentiu emocionalmente, se desorganizou e aí perdeu para uma equipe tecnicamente superior, que lidera momentaneamente o campeonato, que tem muito mais recursos, que estava muito mais organizada, que tem um orçamento maior, e o Sport se aproveitou de tudo isso, principalmente da instabilidade da Ponte, e virou e ganhou. Para mim um placar correto, mas fica essa ponta de frustração que nós praticamente não tivemos futebol da metade do segundo tempo para frente, por conta de uma atitude realmente de falta de autoridade, uma atitude conivente com o antijogo por parte da arbitragem, meu caríssimo Edu Pinheiro.